Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite do Senado Federal para essa audiência pública. A nossa expectativa aqui é falar um pouco dos trabalhos que estão sendo conduzidos pelo Ministério das Comunicações no âmbito do Conselho Consultivo de Rádio Digital e apresentar o estágio desse debate até aqui no Brasil. Bom, o Conselho Consultivo ele foi criado em 2012, no segundo semestre de 2012, para fazer, como disse o senhor senador, o assessoramento para assessorar o ministro de Estado das Comunicações na implantação do rádio digital no Brasil. Ele é integrado por 19 conselheiros, é um conselho absolutamente plural, tem representantes de entidades públicas, de governo, do Poder Legislativo, representantes da sociedade civil, do setor industrial e dos radiodifusores. As reuniões têm sido abertas e acompanhadas por todas as entidades interessadas, como FITERT, Intercom, o LEPIC, SET, Ginga, dentre outras. As reuniões têm sido conduzidas de forma totalmente aberta. O Ministério abre o seu auditório, comparece todo aquele interessado, toda aquela interessada que queira participar. Bom, os testes de rádio digital foram realizados a partir de junho de 2011, uma primeira bateria de testes foi realizada antes ainda, em um ano antes, 2 anos antes, e em junho de 2011 o Ministério das Comunicações convocou os sistemas interessados a participar de uma nova bateria de testes. 2 sistemas se candidataram, o DRM e o HD Radio. Esses testes foram conduzidos por entidades públicas diversas, em parceria com os 2 sistemas. Então, participaram Ministério das Comunicações, Anatel, Inmetro e EBC. De 2010 a 2012, foram realizadas 11 baterias de testes em 7 emissoras e todos os testes, à exceção de um, foram realizados com a perspectiva do simulcasting analógico digital. O Ministério das Comunicações não tem falado, no curto prazo ou no médio prazo, no desligamento do rádio analógico. Essa opção não está colocada nesse momento. O que o Ministério tem falado é que essa transição parte do pressuposto do simulcasting, da transmissão simultânea analógico-digital, enquanto durar essa fase. Bom, trouxe uma pequena lista de um grupo de testes realizados, não aquela lista exaustiva das 11 baterias, mas daqueles testes que avaliamos como passíveis de comparação, porque realizados na mesma emissora. Então, um teste na CBN AM, em São Paulo, um teste na Universidade Federal de Minas Gerais, outro na Itatiaia e um numa rádio comunitária aqui de Recanto das Emas. Esses testes, notem que eles foram realizados em 3 dos 4 casos, com uma diferença significativa no tempo, de 2 anos. Ou seja, uma primeira bateria em 2010 e uma segunda em 2012, o que dificulta um pouco a comparação, conforme procurarei mostrar na sequência. Os relatórios dos testes foram sistematizados pelo Inmetro, consolidam as medições de campo realizadas, quando consideradas válidas tecnicamente, e foram disponibilizados no site do Ministério das Comunicações. Esses relatórios são de acesso aberto. O Ministério tem conduzido esse processo da forma mais transparente possível. Não é necessário qualquer tipo de inscrição para fazer o download desses relatórios, por exemplo. Qualquer interessada pode entrar no site do Ministério e fazer o download desse material. Bom, e aí eu parto para a comparação, para um exercício de comparação dos testes, ou de 2 testes realizados. Começo pelo cenário de radiodifusão comunitária. Para efeitos de comparação, considerem essa área pintada no centro de cada figura como a área na qual o sinal chega com uma qualidade aceitável. Tá? Esse primeiro círculo, no caso de radiodifusão comunitária, é um círculo de 1 km, esse segundo é um círculo de 2 km. Notem que, no caso do sistema analógico, em uso hoje, o sinal chega de uma forma aceitável até pouco mais de 2 km nessa emissora comunitária, aqui em Recanto das Emas, no Distrito Federal. Bom, aí o teste, o teste é realizado com uma potência de 25 watts. No caso do teste realizado com o sistema DRM, o transmissor tinha uma potência de 5 watts, 1/5 do previsto, e notem que o sinal já alcança uma distância menor de forma adequada. Ele pouco ultrapassa a borda dos 2 km. No caso do sistema HD Radio, acreditamos que houve um erro na configuração desse equipamento. O equipamento chegou com uma potência de 0,25 watts. Notem que ele sequer cobre, esse transmissor sequer cobriu aquela área de 1 km. Uma potência bem inferior, ou melhor, desculpa, uma cobertura bem inferior à cobertura analógica já percebida.
No caso da emissora comercial da Rádio Itatiaia FM, num primeiro momento, esse teste foi realizado em 2010. Né? Essa era a recepção analógica. Esse último círculo é o círculo que marca 54 quilômetros. Então, notem que o sinal ainda chegava numa qualidade aceitável, ele passava, ele tinha um alcance maior que 54 quilômetros em uma área considerável nas cercanias da emissora. Bom, essa é a recepção realizada com o sistema digital DRM em 2010, utilizando um equipamento profissional de recepção, ou seja, aquele equipamento usado para testes que não é o equipamento que qualquer ouvinte médio tem no Brasil. Né? Então, notem que a cobertura já foi consideravelmente inferior. Notem também que a potência no analógico era de 19,9 quilos e a potência no digital de 500 watts. Eu vou falar um pouco depois sobre as limitações de potência do digital. Mas notem que a cobertura já foi consideravelmente inferior. Se considerarmos o receptor comercial, o receptor que grande parte de nós temos em casa, a cobertura é bem inferior. Né? Foi bem inferior no caso desse teste digital com o DRM. Bom, 2 anos depois, a emissora Itatiaia voltou a sediar os testes, dessa vez para o sistema HD Radio. Essa era a cobertura do sistema analógico, novamente ultrapassando a barreira dos 54 quilômetros com folga, com margem. Essa era a situação utilizando um equipamento profissional. Notem que a potência do transmissor era de 350 watts do sistema HD Radio e a cobertura já foi bem inferior. Notem que ela não chega, ela não ultrapassa o limite de 54 quilômetros. E essa é a situação com o equipamento comercial. Uma cobertura ainda menor, consideravelmente menor, à observada no sistema digital. Bom, algumas considerações sobre esses testes. Na maioria deles, durante o período de transmissão simultânea, a cobertura do digital foi consideravelmente inferior à cobertura do analógico. É verdade que a potência do digital também foi consideravelmente inferior. E aí por quê? Existe um limite numa situação de simulcasting na mesma faixa de frequência, transmissão simultânea na mesma faixa de frequência, existe um limite para a potência do rádio digital, para a potência do transmissor digital, de forma tal que ela não interfira na transmissão analógica. Essa potência costuma ser referida em 10%. Costuma ser tratada como 10% da potência analógica. Temos dúvidas sobre isso, vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Bom, nas reuniões do Conselho Consultivo de Rádio Digital, tornou-se consenso, ou foi consenso entre todos os representantes do segmento de radiodifusão, de rádios comunitárias a rádios comerciais, que o mínimo aceitável seria obter a mesma área de cobertura para ambos os sistemas, ainda que com simulcasting, nessas condições colocadas. Houve diferença também nas características técnicas entre os equipamentos enviados. Procurei ressaltar que ambos os sistemas tiveram liberdade para enviar os seus equipamentos transmissores e enviaram esses equipamentos com potências distintas, em muitos casos. Com potências bem distintas em muitos casos. Além disso, as próprias emissoras, como os testes levaram 2 anos para serem realizados, as próprias emissoras que sediaram esses testes passaram por alterações técnicas que, de certa forma, condicionam o resultado observado ao longo desse trabalho. O Conselho Consultivo de Rádio Digital aprovou, então, na sua última reunião, novos testes com parâmetros técnicos rigorosamente pré-definidos. Estamos buscando, eu vou falar sobre isso adiante, realizar testes que aumentem a potência do transmissor digital até o ponto em que ela não gera interferência significativa sobre o transmissor analógico. Ou seja, até o ponto em que o rádio digital não interfira significativamente no rádio analógico. Essa seria, a nosso ver, a melhor forma, e aí pelo Conselho, seria a melhor forma de verificar exatamente qual é o potencial desses sistemas na operação simultânea analógico-digital. Bom, eu falo um pouco de cada um desses novos testes. O novo teste em ondas médias, elaboramos como algumas das premissas a existência de um transmissor em estado sólido, o que evitaria a vinda de um novo transmissor, a importação de um transmissor de um desses 2 sistemas ou dos 2 sistemas. Isso também barateia o teste a ser realizado, e a largura de banda da antena tem que ser adequada.
A emissora pré-selecionada para a realização desse teste é a Rádio Nacional Brasília, aqui em Brasília, uma emissora da IBC. No novo teste de FM comercial, ou FM educativa, FM de média e alta potência, como a gente chama, as premissas das emissoras são, primeiro, localizada em um município, ela deve ser localizada em um município com espectro congestionado, e a nossa preferência é por São Paulo, por todos os desafios que o município de São Paulo oferece no que se refere a um teste desse porte. Segundo, o transmissor também deve estar em estado sólido, na mesma perspectiva, pelos mesmos motivos já citados no caso de ondas médias. Terceiro, pretendemos utilizar a mesma antena que é utilizada para a transmissão do sinal analógico, ou seja, realizar com a mesma antena a transmissão analógica e digital. Já checamos a viabilidade, nossa equipe lá no Ministério checou a viabilidade de mais de 10 emissoras na cidade de São Paulo. Quase todas elas foram descartadas, ou porque não reuniam essas premissas, ou porque não se interessaram em sediar os testes. Até agora, estamos analisando uma série de outras opções, mas esperando também indicações de emissoras que tenham interesse em sediar esse trabalho. No caso de radiodifusão comunitária, as premissas adotadas foram um município com geografia acidentada e uma emissora localizada a cerca de 4 quilômetros de outra emissora comunitária que utilize o mesmo canal. Com isso, teremos como verificar uma situação de interferência que é alvo constante de reclamação por parte das entidades que operam serviço de radiodifusão comunitária. Queremos ver como se comportam duas emissoras comunitárias digitais que estejam razoavelmente próximas. Checamos a viabilidade técnica de mais de 100 emissoras nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, que foram os primeiros que se candidataram a sediar esses testes. Da mesma forma, a imensa maioria foi descartada, ou por não dispor de todas as premissas, ou por não reunir todas as premissas, ou pela falta de interesse das emissoras em sediar esses testes. Além disso, pretendemos realizar um teste laboratório em Brasília para simular determinadas situações e verificar interferências entre o sinal analógico e o sinal digital. Algumas considerações finais. Os novos testes são fundamentais para garantir o caráter universal do rádio, tal como existe hoje, e para dar segurança a todas as emissoras de radiodifusão. Aquele resultado que apresentamos em termos de cobertura certamente foi ruim para todos aqueles que acreditavam na digitalização imediata, porém, temos confiança de que esses sistemas funcionam e a questão é encontrar a melhor configuração possível para esse funcionamento. Claro, considerando a realidade brasileira de espectro congestionado em grande parte, ou numa parte significativa das regiões metropolitanas. Além disso, ainda não foram encontradas emissoras que reúnam as premissas demandadas pelo Conselho Consultivo de Rádio Digital. Notamos também um desinteresse por parte de uma gama considerável de emissoras. Esse é um aspecto a ser questionado. Pode haver, neste momento, tendo em vista os testes realizados, uma diminuição do interesse. Essa é uma constatação possível, ainda que não tenhamos certeza sobre ela, essa é uma percepção de algo que talvez exista. A observância dessas premissas é essencial para verificarmos o real potencial do rádio digital no Brasil. E, por fim, em audiências públicas anteriores, e aí, senador, realizamos audiências públicas em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em Campinas, recentemente, que foram os estados que pediram para sediar audiências públicas, notamos de forma crescente manifestações do público no sentido de demonstrarem uma falta de entendimento sobre a real oportunidade da digitalização do rádio. Ou seja, várias pessoas foram a público e disseram que não entendiam o porquê da digitalização do rádio no Brasil. Isso fez acender uma luz amarela, certamente é uma deficiência do trabalho, acredito até que dos próprios dois sistemas. É fundamental que para a sociedade, é fundamental que para todas aquelas entidades que executam um serviço de radiodifusão comunitária, as potencialidades ou as qualidades da digitalização do rádio no Brasil sejam inequívocas. Isso é um trabalho dos sistemas, é um trabalho de todos nós que lidamos com a radiodifusão no Brasil. Mais uma vez, agradeço o convite e fico à disposição para outros esclarecimentos.